Olá pessoal do Sétimo Ano, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês estão falando e tal, não sei o que eu estou falando muito rápido, porque o negócio aqui é muito grande. Então não sei o que, né? Passa nesse vídeo aqui para dar uma clareada na cabeça de vocês, certo? Sobre os jesuítas, sobre as missões jesuítas ou reduções jesuítas, certo? Ou seja, o que é isso? Os caras vinham para cá para catequizar os índios, trazer a luz de Jesus para a vida deles. Só que é aquela questão, tinha tribo que era boazinha, tinha tribo que não era tão boazinha, certo? Ou seja, tinha tribo que, ó, estão entendendo, né? Cozinhava o povo, então tinha algumas que não cozinhavam o povo. Mas assim, não, quer dizer, não é que fosse bom, quer dizer, era ruim, mas eles não faziam por maldade, quer dizer, era maldade, mas não, não era. Estão entendendo mais ou menos, né? Assim, né? O ritual era todo um ritual. O ritual antropofágico, eles devoravam as pessoas, mas era assim, para absorver a inteligência, absorver a energia daquele guerreiro, né? Ele devorando um pé, uma perna, ou enfim, ele absorveria a força daquele guerreiro, certo? É meio doido, mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Beleza, vamos embora. Os jesuítas, certo? A redução da medicinal e tal, lá, certo? Se descambou pelo interior do Brasil, ou seja, aquelas áreas ali, sabe? Assim, como é que eu vou dizer? Entre o Paraguai, Argentina e mais ou menos nós tínhamos 1 milhão de pessoas, certo? Bom, é aquele negócio, tinha os tupi, certo? Que acabaram por viver de todo o litoral brasileiro. Imagina que aqui é o mapa do Brasil, todo o litoral, certo? E os guaranis, eles já foram mais para dentro, certo? Ou seja, o oeste do Mato Grosso, né? Paraná, Santa Catarina e outras missões, certo? Bom, quando os caboclos chegaram aqui, certo? Os jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, eles já sabiam, certo? Sobre algumas coisas que tinham dado errado, beleza? Ou seja, quando tentaram catequizar os índios carijosos, né? Que digamos assim, né? Eles gostavam de pegar o povo e bom, enfim. E que, bom, não tinha dado certo, né? E praticamente em 1532, assim, 60 mil carijosos acabaram morrendo. Bom, continuando, né? Como é que se diz? Às vezes acontecem os acidentes de percurso, né? Mas enfim, vamos embora, certo? Um cara chamado Aleixo Garcia teve contato e viu que os guaranis, os caras eram tranquilos, gente boa, assim, né? Não iam, né? Enfim, né? Devorar eles ou atacar e tal. Os caras eram mais de boa, dava pra conversar, trocar umas ideias, etc e tal, pá, não sei o que. Ó, tu viste o jogo do Flamengo, pá, o cara perdeu, eita, se boa, né? Esse tipo de coisa, certo? E que também eles eram mais fáceis de serem escravizados. Daí, a partir deste andar, certo? Houve a fundação de São Paulo. Lembra que a gente conversou e tal? Os bandeirantes ou paulistas, certo? Se eu falar paulistas, é os bandeirantes. Se falar bandeirantes, são os paulistas, tá certo? Beleza, que na verdade não falavam português. Nem um português de Portugal, né? Nem um português de Portugal, tá certo? Bom, nasce São Paulo e tal, aí começam os planos maquiavélicos ou de bondade, enfim, certo? E aí, então começam os planos para escravizar, levar a luz de Jesus para eles, né? Para aquele povo, né? Como é que se diz? Antes disso, né? Eu tinha falado, né? Pronto, que com os índios tinham acabado morrendo, né? Os caras inventaram de vestir os índios, os coitados acabaram morrendo na Bahia. Então, isso era um projeto que tinha dado errado, certo? Perdão, pessoal, que eu dei
errinho aí, certo? Mas enfim, não conseguindo, então vamos embora pro caminho. Só que os planos do cara foi atrapalhado, porque no meio do caminho, lembra do Tratado de Tordesilhas, né? Aquela faixa que separava parte Espanha, parte Brasil, lembra? Pronto, aquele negócio vai, não vai, eu não sei aonde é, eu posso ir, eu não posso ir, peraí, eu acho que eu posso ir, pronto, peraí, eu acho que não é aqui, então eu posso ir, né? Eu posso, né? Bom, enfim, certo? Porque o caminho foi bloqueado, certo? Pelo o chefe daqui. Ou seja, Tomé de Souza, porque Portugal estava tretado com a Espanha. Certo? Aquele negócio, nascimento da União Ibérica, tal, que um atrapalha o outro, um quer vender ao outro, aquele negócio, outro quer atrapalhar o negócio do outro. Beleza? Beleza. Então, e desde já, essa linhazinha era aqui, ó, o centro São Paulo. Tá certo? Beleza? Não podia ir pra lá não, mas os cabas foram. Fazer o quê? Certo? E os caras acabou nascendo, né, por aí, o Guairá, né, ao oeste do Paraná, certo? Os espanhóis já tinham fundado cidades no oeste do Paraná. Mas, infelizmente, o padre que tinha o desejo de catequizar os índios, ele acabou falecendo sem conseguir realizar seu grande sonho. Certo? Então, vamos embora. Tá certo? Um tempo depois, certo? Os jesuítas espanhóis começaram por ali, como quem não quer nada, só vindo de lá do Paraguai para cá. Começaram, porque, lógico, né? A terra era dos cabas. Já sabe, né? Bom, continuando. Aí daí começaram a catequizar aquele negócio todo, ali no Guaíra, certo? Que inclusive Guaíra ou Guairá era o grande líder que organizava as paradas, tudo lá. Sabe? É um índio. Então, em 1609, Loreto ou São Inácio Mini e Guaiaçu, né? Foram dois lugares que foram criados, certo? Assim, só para que vocês tenham uma ideia, essas missões ou reduções, como é que se diz? Elas praticamente elas são 100 anos antes, certo? De outra missão jesuíta. Por enquanto a gente está nessa aqui, né? Que digamos são as primeiras grandes, né? E era incrível, por quê? Veja só. Essas reduções ou missões, elas eram praticamente bairros, digamos assim, criados pelos jesuítas, onde os índios falavam latim, escreviam livros, tinham horário de trabalho, que e nunca teve horário, né, para falar a verdade, né? Quando o índio, rapaz, eu vou acordar agora às 5h30 da manhã, porque 6 horas eu vou começar a trabalhar. A gente nunca ouviu falar nisso, não é? E era muito interessante o aproveitamento que eles tinham, porque como eles trabalhavam para a comunidade, era uma produção coletiva, então tinha um progresso ali, né? A plantação de erva mato, milho, entre outras coisas, certo? Outro cara que entra na história aqui, certo? É o padre Roque Gonçalves, do Paraguai, né? Que era um cara estibado, um cara rico, que acabou, digamos, ele era fascinado por como é que se diz? Por línguas, pelo estudo dos povos, certo? Então ele acabou vindo para cá, chegando lá de Santa Catarina, aquele negócio todo, atravessou de canoa, conheceu os índios, começou a catequizar e essa coisa, né? Mas nem assim, como é que eu vou dizer?
nem tudo é lindo, certo, pessoal? Desculpa eu estar falando rápido, certo? Qualquer coisa que faltar, certo? Na próxima eu dou uma complementada. Tanto é que falta outra parte, certo? Eu vou dizer o porquê, certo? Quando, digamos, essas missões, estava todo aquele progresso, etc e tal, mais de 100 mil, 200, um montão de índios estavam trabalhando naquelas áreas, estavam produzindo, já eram catequizados, batizados e tudo mais, já eram cristãos. Então o que acontece? Os paulistas, certo? Aqueles caras lá toravam o mato na titela, como eu falei antes para vocês, começaram a atacar as missões, certo? Então, o que acontece, né? Ruiz de Montoya, né, em 1620, que inclusive esse nome é importante, que foi um dos grandes jesuítas que organizaram as missões aqui também, né? Certo? Ele faz uma gigantesca, organiza uma gigantesca fuga da missão. Então eles pegam e tentam, né? Infelizmente eles tentam fugir, né? O Paraguai torando o mato do peito, descendo, enfim, certo? Imagina, cara, o cara fugir com, sei lá, com 5 mil, 10 mil pessoas, um monte de gente, né? Traduzindo, um monte de gente em canoa, descendo o rio, fugindo, outros a pé, já sabe o que é que pode acontecer, né? 2 mil índios, infelizmente, morreram, certo? Quando eles finalmente chegaram lá, Paraguai, apenas 4 mil estavam. E esses foram se dispersando. Em 1937, certo? Rui de Montoya, ele vem para o Rio de Janeiro, que já tinha um bispado aqui. Ele conversa com os caras e vai reclamar sobre a atitude dos paulistas, certo? E ele é até ouvido pelo Papa Paulo III. E o Papa Paulo III, certo? Ele já tinha um documento carimbado, tudo certinho, que os caras tinham alma, tá certo? Então, os caras eram cristãos. Então, não podiam ser perseguidos, não podiam ser escravizados ou mortos, certo? E tipo, vamos voltar um pouquinho atrás. Se, digamos, né, o povo Guarani tivesse continuado como é que, eu não sei nem como é que eu vou chamar, cara, um projeto, eu acho que projeto de condomínio de índio, era uma coisa gigantesca, né? A gente, tipo, cara, tinham nascido cidades ali, certo? Mas, fora isso, com a reclamação, ele foi atendido pelo rei, certo? E o outro Papa, eu vou trazer o nome para vocês, perdão, que eu esqueci, que é muita coisa na minha cabeçona, tá certo? Ele escreve uma bula dizendo, certo, que está proibido a perseguição ou a escravidão dos índios e inclusive, quem perseguir índio vai ser excomungado, vai ser jogado no fogo do inferno. E o rei autoriza que os índios se armem. Dá para ter uma ideia o que é que vai rolar, né, pessoal? Então, essa era a parte que eu estou dizendo para vocês, que no caso, certo? Daqui a pouco, na próxima aula, eu vou trazer para vocês, que é o que aconteceu quando esses caras se armaram para lutar contra os paulistas, beleza? OBS, observação, certo? Algumas coisas que faltaram aqui, o que eu falei muito rápido, tá certo? Na próxima aula eu vou dar uma complementada, tá certo? Então, abraço para vocês. Saúde, paz, saudade. Valeu, pessoal. Abraço.